Cláudio, outro ponto de interrogação na cabeça das pessoas está sobre as medidas econômicas, né, que foram anunciadas, que foram defendidas por Javier Milei durante a sua campanha para presidente da Argentina. Nós vamos conversar sobre isso agora aqui no Jornal Gente ao Vivo com o economista Luiz Alberto Machado, que está conosco, para destrinchar, nos fazer entender um pouco mais o que realmente vai ser implantado e aquilo que foi apenas um discurso de campanha do ponto de vista da economia. Vou começar te perguntando, Luiz, sobre dois pontos muito debatidos durante a campanha: dolarização e fechamento do Banco Central. Javier Milei vai seguir com essas tentativas, vai propor isso ao Congresso ou é algo que vai ficar para trás apenas na história dessa campanha eleitoral? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Eu acredito que ele vai seguir, sim, com essa intenção. Não é discurso eleitoral para ser esquecido depois. Você pode falar qualquer coisa do Milei, mas uma coisa nós não podemos negar: ele tem convicções, sobretudo liberais. E, nesse sentido, a dolarização, o fechamento do Banco Central, a redução do tamanho do Estado, o corte profundo dos gastos públicos são parte essencial da proposta dele para acabar com essa longa crise que a Argentina vem vivendo nas últimas décadas, né? Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Olha, nós lemos aqui um texto que o senhor publicou no Espaço Democrático, A Aposta dos Argentinos, muito bem elaborado, uma análise muito profunda sobre o que se passa na Argentina. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o Javier Milei é classificado como ultradireitista, como extrema-direita para muita gente, né? Quando, na verdade, é uma forma também da esquerda, tem sido uma forma que a esquerda se utiliza para desqualificar os candidatos ou os políticos conservadores, taxando-os de ultradireita. Ultradireita nem sequer reconhece a legitimidade de uma eleição, quando mais participar dela, né? E ele já era um deputado, enfim, no exercício do mandato, é um político, né, no exercício da sua função, da sua profissão. O que eu queria saber que o senhor explicasse isso para nós. Como pode ser considerado ultradireitista alguém que defende a ampliação das liberdades? Como você falou, Cláudio, a esquerda tem sido muito competente no sentido de criar rótulos que acabam virando depois expressões pejorativas para qualificar aqueles que não pensam da mesma forma que eles. Eu uso uma expressão que eu acho incrível: neoliberal. Neoliberal virou um palavrão no Brasil. E eu fico louco quando eu ouço, quando me qualificam como neoliberal. Eu falei, eu sou liberal. Neoliberal eu não sei o que é. Eu não conheço nenhum neomarxista. Então, quer dizer, eu acho que ou o cara é liberal, ou o cara é marxista, ou o cara é keynesiano. E aí claro, a gente vai tentar pegar as características de cada um deles. Esse negócio de chamar o cara de ultradireitista cai na mesma linha, no sentido de desqualificar, quando na verdade ele tem posições e ações que mostram claramente que ele não é um ultradireitista. Ele é bastante radical na proposta econômica, onde ele está no limite entre a escola austríaca e o anarcocapitalismo ou libertarianismo, que é talvez a mais radical das posições liberais. Eu até nesse artigo que você mencionou, reproduzo um quadro do meu livro Viagem pela Economia, em que eu tento estabelecer ali classificações dos vários liberalismos no plano econômico, e aí eu aponto o Milei como um libertarianista, um libertário. Realmente, está no limite entre o libertarianismo e a escola clássica. Agora, um grande inspirador desse pensamento é Hayek. Hayek ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 82 e é um pensador da escola austríaca cujos livros defendem posições como as que o Milei vem defendendo. O Hayek tem um livro chamado A Desestatização do Dinheiro, onde ele falava da possibilidade de existência tranquila sem um banco central.
E é isso que eu queria perguntar para o senhor, professor Luiz Alberto Machado, economista, falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. O senhor acha que Milei vai seguir com esse projeto apresentado na campanha? Há alguma possibilidade disso dar certo? Pergunto porque é algo muito fora ali da caixinha. E o que a gente tem de exemplos de outros países no mundo que já, por exemplo, eliminaram o seu Banco Central e dolarizaram a sua economia e conseguiram ganhos com essas decisões? Pensando também na condição da Argentina, um país grande, quebrado e empobrecido atualmente. Existe, Thaís, e foi publicado um livro na Argentina, ainda não está traduzido em português, chamado Dolarización, La Solución para la Argentina. Esse livro foi escrito pelo Emílio Ocampo e pelo Nicolás Kachanowski, que são dois professores da UCEMA, que é vamos dizer assim, a seguidora do ESEAD. O que é ESEAD? ESEAD era uma escola de formação de executivos, de formação de lideranças na Argentina, que tem um nome muito parecido com o INSEAD, que é talvez a mais conhecida escola de formação de executivos na França. O ESEAD, o pai do Nicolás Kachanowski, era um dos professores do ESEAD, o Alberto Benegas Lynch, uma série de outros argentinos importantes, sustentam essa posição, e neste livro que eu estou me referindo, é um livro honesto, porque o Ocampo é cotado para ocupar um cargo importante no governo do Milei. E ele mostra, no terceiro capítulo desse livro, experiências de outros países que adotaram a dolarização com ou sem extinção do Banco Central. Alguns deles com sucesso. Claro que são países muito menores do que a Argentina, mas você tem, por exemplo, o caso do Equador, o caso de El Salvador, o caso de Zimbábue, e num plano diferente, você tem o caso de adoção de uma outra moeda, como aconteceu na Europa inteira, e ele cita o caso da Espanha quando aderiu ao euro. Muito bem, no caso do Equador, onde houve também a extinção do Banco Central, eles puseram fim a décadas e décadas de hiperinflação e crescimento negativo. Aquilo durou aquilo durou 20 anos, com sucesso, e você tem o caso de El Salvador, onde o processo de dolarização e a extinção do Banco Central foram adotados não quando a situação estava ruim, quando a situação estava boa. Agora, essas duas medidas, elas podem ter sucesso desde que acompanhadas de outras medidas. Elas sozinhas não fazem milagre. E uma coisa importante que o livro cita: a Argentina já está informalmente dolarizada há muito tempo. Então eles falam assim, grande parte das críticas que se fazem à dolarização diz respeito às consequências possíveis da dolarização. Ora, nós já temos tudo isso na Argentina sem a dolarização formal. Então por que não tentar a dolarização formal? E eles trabalham muito com um passado recente da Argentina, que foi o período da convertibilidade, que foi um dos raros períodos em que a Argentina funcionou bem nos últimos anos. Professor, uma das medidas da área econômica também já anunciadas, enfatizadas pelo presidente eleito Javier Milei, é a expansão da política agropecuária. O senhor acredita que isso vai ser importante para estabilizar as coisas, trazer para o povo argentino melhores condições de vida? Essa política arrojada, voltada para o campo, é a melhor alternativa que o Javier Milei tem para começar esse processo de reestruturação? Talvez a mais importante de todas, né? Porque os produtores agropecuários argentinos sofreram muito nos últimos anos, com confisco, impostos altos, tributação das exportações, e justamente nesse segmento em que a Argentina foi historicamente um grande protagonista da economia mundial. Então eu acho que isso é uma medida, é uma proposta inteligente do Milei, e eu mesmo, ao longo desse tempo, eu ficava me perguntando por que a Argentina está fazendo isso. Então eu via, de um lado, o agro brasileiro crescendo, sendo cada vez mais protagonista, tendo uma participação cada vez mais forte na economia mundial,
graças a um tipo de tratamento dado pelo governo. E na Argentina ocorria exatamente o inverso: perda de espaço e uma situação e um tratamento cada vez mais hostil e agressivo contra os produtores do agronegócio. Professor, a gente viu na campanha os argentinos diante de um dilema, né? Ou seguiam governados por gente corrupta, gente ordinária, né, que levou o Brasil, a Argentina à ruína econômica, ou optavam pela incerteza, que era o Milei, né? Aparentemente, os argentinos chegaram à conclusão de que pior do que estava não podia ficar, né? É preciso lembrar que a Argentina já foi dos países mais prósperos do mundo, né? Mais ricos do mundo. Muitos indicadores da economia argentina continuam sendo, apesar de toda a desgraça, melhores do que os indicadores brasileiros. Mas a Argentina houve uma queda violenta ali na qualidade de vida e também no fator econômico argentino. O senhor tem essa impressão de que os argentinos fizeram a opção por, olha, pior do que está não pode ficar, vamos experimentar o Milei? Foi basicamente isso? Eu concordo com você, Cláudio. E depois o Milei representava uma proposta bem radical, diferente do que vem sendo feito. Eles já tentaram há 10 anos atrás com o Macri, mas o Macri, através de uma política econômica gradualista, não conseguiu grandes coisas. Embora os resultados finais do Macri sejam muito melhores do que o do Fernandes. Mas tanto a verdade que ele não conseguiu, que ele não se reelegeu. Mas eu acho que o Milei conseguiu o voto dos argentinos exatamente por fazer isso, mas não se esqueça de que no segundo turno ele foi beneficiado pelo apoio, claro, tanto do Maurício Macri como da Patrícia Bullrich. E se você somar os votos da Patrícia Bullrich aos que ele teve no primeiro turno, é o que explica essa reversão que ele conseguiu do primeiro para o segundo turno. Professor, outro dia eu estava acompanhando uma daquelas linhas do tempo que são publicadas com evolução do PIB de vários países, né? E essa comparava o PIB dos países da América Latina nos últimos 50 anos. E é impressionante, né? A gente vê no gráfico o que aconteceu, por exemplo, com a economia argentina, que foi encolhendo ao longo desse tempo, perdendo espaço principalmente para o Brasil, mas também para a Colômbia, para o Chile. Eu queria saber do senhor, de uma forma concisa, se isso for possível, o que é que deu errado com a Argentina, professor? É muito simples falar, né? Mas a Argentina, ela de certa forma paga um preço muito alto pelas políticas do Perón, na época que a Argentina ainda ostentava uma situação muito favorável, e o peronismo continua tendo uma influência muito forte na Argentina. E prova disso é a força dos sindicatos argentinos. O Macri não conseguiu fazer uma série de coisas porque os sindicatos têm uma força lá suficiente para impedir que as reformas avancem. E o Milei vai ter que enfrentar essa dificuldade. O que significa isso? É a ideia de que um governo pode gastar o que quiser indefinidamente. E isso nós já vimos aqui no Brasil em determinados momentos, com resultados também terríveis. Eu acho que então a Argentina vai ter que passar por isso. Depois tem o seguinte, quer dizer, nós conseguimos, através de um plano econômico bem sucedido, que foi o real, que foi uma arquitetura financeira única, até então inédita, estabilizar a economia e manter a estabilização posterior. Virou uma coisa, um mantra no Brasil. Nenhum candidato de qualquer partido pode defender políticas inflacionárias. Mesmo que ele tenha essa intenção, ele não pode discursar isso durante a campanha. Por quê? Porque hoje a estabilidade virou um ponto essencial de qualquer governo brasileiro. A Argentina não conseguiu isso. Ela teve também várias tentativas, ela teve algum período, sobretudo na época da convertibilidade, mas depois ela perdeu tudo. O que o Brasil conseguiu, diferentemente da Argentina? Além de estabilizar a economia, criar uma sustentabilidade e, sobretudo, reservas econômicas que nos dão certa tranquilidade. A Argentina não tem reserva nenhuma, então ela é muito vulnerável a qualquer crise interna ou principalmente externa. E eu não posso deixar de citar aqui uma frase com a qual eu concluo o meu artigo, que é do meu colega Roberto Macedo, do economista Roberto Macedo, que eu acho que ela é impagável.
diz assim: enquanto os brasileiros sonham com um futuro que não chega nunca, os argentinos sonham com um passado que também não volta jamais. Professor Luiz Alberto Machado, muito obrigado aí por aceitar conversar conosco, explicar essas questões ligadas à política econômica da Argentina para os nossos ouvintes aqui do Jornal Gente. Um grande abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço e bom dia para todos. Obrigado.